sobre quando a gente se posiciona, quando a gente vive aquilo que a gente tem que viver, tu tem que se posicionar para exercer. Porque quando a gente, por exemplo, a gente foi e fez aquele evangelismo na praça, certo? Uhum. Se a gente não tivesse se posicionado para que aquilo acontecesse de uma forma correta, orando, jejuando, se preparando, lendo a palavra, se preparando para aquilo, o que ia acontecer aquele dia? Entendeu? Ia acontecer tudo contra daquilo que aconteceu. Porque eu tenho para mim que aquele dia foi um dia maravilhoso, um dia de aprendizado, um dia onde a gente alcançou almas, um dia que a gente conseguiu conversar com pessoas, plantar o amor de Deus no coração de cada um. O Samuel, ele, no dia que a Juliana, ela voltou para Jesus, aquele dia foi sensacional, cara. Aquele dia a gente foi pra Santa Ceia, aí depois a gente foi lá comer uma carne e de tarde a gente ia fazer aquele louvor na praça. Sim. E aí a gente tava lá e tal, e aí fazendo carne natando na churrasqueira, eu não lembro o que eu tava fazendo, e o Samuel passou por mim e falou assim, Luiz, tu já parou pra perceber que a gente não segue Jesus porque a gente tem medo de ir pro inferno? A gente segue Cristo pelo amor? A gente segue Cristo pelo verdadeiro amor, porque Ele nos amou, porque a gente ama Ele, porque a gente resolveu seguir aquilo que Ele, sabe, o amor de Deus. E aquilo ali, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fiquei, o quê? Sério, isso ele, tipo, eu não tinha parado pra perceber nisso, sabe? Tipo, e ele virou pra mim e falou, cara, isso é incrível. Eu falei, é. E a Laísa, a mulher de Samuel, ela tava fazendo maionese. Aí eu corri lá na cozinha, tava ela e a Juliana. E eu falei aquilo pras duas e saí. Depois, quando a Juliana deixou a gente começar a falar de Jesus pra ela e começamos a evangelizar e palavra atrás de palavra. E ainda não tinha sido o momento, né, do que você estava lá na praça ainda? Não, foi Que antes. doido, cara. Foi antes. E aí eu virei pra ela assim, e tinha falado aquilo, e ela virou pra mim e ela falou, há um tempo atrás eu falei pra minha mãe que eu não ia botar um pé na igreja porque crente só tá lá porque tem medo de ir pro inferno, não tão lá porque amam Jesus. Ela falou? Ela falou. E o que eu tinha falado pra ela antes? Que nós seguimos Jesus porque nós o amamos. E quando a gente ama, cara, a gente se posiciona, cara. Porque quando a gente entende o amor de Jesus pela gente, ele se posicionou, ele se colocou no lugar de gente, de ser humano, carne, veio pra cá, fez isso, aceitou por tudo que ele passou. Talvez tenha situações que a gente vai passar na nossa vida que cara, a humilhação que ele sofreu, entendeu? Tipo, como os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu não lembro o nome deles todos, mas o único que morreu dormindo, que morreu tranquilo, foi João. O resto tudo, teve uns que foi apedrejado, outros e Daniel ficou mais de boa ali. Foram cortados no meio. É. Então, tipo assim, são situações que a gente tem que entender que, cara, o evangelho, se posicionar, vai custar um preço. E tu vai ver ao longo do tempo, conforme tu vai vivendo o evangelho na prática. Mas é tão bom, cara. Quem tá fazendo pela carne e quem tá fazendo pelo espírito. E isso é muito doido. Porque vai ficar claro, não pelo jeito da pessoa, pela aparência da pessoa, mas tu vai ver no coração da pessoa se ela tá fazendo para Deus ou tá fazendo para homem. Isso. E tu vai ver. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos e nos últimos dias, tempos ali, nós vamos ter falsos profetas. E por amor, por ganância, vão estar servindo a Jesus para ganhar dinheiro. Enriquecer o próprio bolso, né? Mas a Bíblia fala também que pessoas íntegras. E hoje, graças a Deus, a gente participa hoje de uma igreja íntegra. Que contribui, que a gente ajuda o pastor todo mês, ajuda a igreja. Mas por quê? Porque eu entendo o coração dessas pessoas e eu conheço o coração delas e elas conhecem o meu coração. E é bom quando a igreja está unida nesse nível. Por isso eu gosto de igreja simples, que vive o evangelho simples. E graças a Deus, vivemos hoje, eu e o Luiz participamos da mesma igreja e vivemos de uma igreja simples. Uma igreja onde é pregado o amor de Cristo, né? Exatamente. Onde a gente, hoje foi uma pregação que, meu Deus, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E aquele cara lá, o pastor Manuel, é um bênção de Deus esse gosto ele vai ver. Eu falei pra ele que a gente ia fazer esse podcast, ele vai ver. E cara, o pastor Manuel, ele tá aí, se ele estiver assistindo aí, o Abel, o pastor Manuel e todas as pessoas aí, vocês são bênção, sabe? Porque eu tô 9 anos com Jesus ali na Nova Aliança. E eu posso dizer que hoje eu não estaria nem vivo se não fosse a vida do pastor Abel e do pastor Coisa. Eu já teria morrido de depressão, de ansiedade,
no caso ali do pastor Abel ter me ajudado. Então, eu quero agradecer vocês por estar fazendo isso, e a semente que vocês plantaram hoje tá crescendo aqui nessa casa, nesse lugar aqui, falando em público. Quero agradecer o Álvaro também, que ajudou aqui a plantar o Ministério Comunidade de Nova Aliança, porque não é a placa de igreja, mas é o que está por trás disso, que é uma missão que já alcançou milhares de pessoas. Isso. E hoje nós já estamos aqui fazendo as coisas, tendo esse tempo de qualidade aqui por causa de vocês. Então queremos agradecer. O pastor Abel, ele tem sido eu não tenho tanta, tipo, ele não é meu discipulador, né? Mas toda a vida que eu tô junto com ele, eu aprendo algo com ele. Seja no culto, seja no GA, seja na barbearia. Eu aprendo com ele no que, cara, ele é um pai pra mim. Ele me ensina, isso, toda a glória tem que ser dada a Deus. Porque Deus, ele usa todos esses nomes que nós estamos aqui, cara, Deus usa. A gente consegue ver o agir do Espírito, a gente percebe isso quando a gente é movido através do Espírito. Mas para ser movido através do Espírito, tem que ter posicionamento. E às vezes falar no Espírito, às vezes tá louco? Você tá me falando isso? Parece que tá fora. Fulano não tem papa na língua pra falar isso daí. Que isso? Por que tem que ser duro desse jeito? E às vezes, tipo assim, às vezes quem tá no Espírito falando, às vezes meus pais, nossa mãe, eles falam umas coisas, a gente acha que é loucura, mas não é, a verdade. Mesmo que às vezes, porque o pai e a mãe, independente se são crentes ou não, Deus usa eles. Eles vão ser usados por Deus e vão te falar a verdade na cara. Mas se você tiver o Espírito Santo para entender o que estão falando, senão você vai entrar no ouvido, sair no outro e tudo certo. Mas, ô Luiz, eu queria te perguntar, né? O que você tem que falar para esses jovens aí que estão incendiando por Jesus aí, que querem encontrar com Cristo como Paulo encontrou e foi tocado por ele? O que você tem a dizer? Meu Jesus, eu tenho a dizer que a palavra é a chave, né? A palavra de Deus, oração, né? Temos que se manter conectados, em comunhão, com pessoas que estão pelo mesmo propósito. Temos que se manter posicionados em Cristo. Temos que cada vez mais firmar ainda mais a nossa vida, o nosso chamado, todos os nossos tipos de relacionamentos. Tem que estar firmados na rocha, né? Que é Cristo Jesus. Nós temos que entender que é uma busca diária. Palavra é diário. Oração, diário, né? Todo dia. Não é fácil, nunca vai ser. E lembre-se, quando você se posicionar, o peso em cima de você vai duplicar, triplicar e cada vez vai aumentar mais. Mas lembre-se que cada vez, quanto mais opressão, quanto mais dificuldade, maior a vitória. E mais você pode chegar a Jesus e dizer para Jesus, olha, me leva esse peso aí para... Exato. Jesus me ajuda a carregar isso aqui porque não tá fácil. Jesus me ajuda nisso porque não tá fácil. E reconhecer Cristo todo dia é maravilhoso, cara. Reconhecer Cristo todo dia. Tá com uma vontade no coração de abraçar alguém. Tá com vontade no coração de falar de Jesus para alguém. Pede para Deus te guiar. Pede pro Espírito Santo de Deus te guiar naquele caminho. Fazer com que os primeiros passos sejam teus, porém que Ele continue naquilo. Que eu diminua e que Cristo cresça em minha vida. Que a gente tem que reconhecer isso. Porque se não fosse Cristo, nada disso aqui serviria. Nada disso aqui seria uma realidade. Falar de Cristo hoje em dia tem se tornado difícil, principalmente para jovens. Mas eu creio numa nação que vai levantar forte. Em jovens que, sim, amam Cristo de verdade. Em jovens que, sim, são posicionados. Em jovens que, sim, vão falar do amor de Cristo porque estão vivenciando aquilo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso é uma verdade. Então que nós possamos falar cada vez mais de Cristo e se encher cada vez mais da palavra de Deus. E lembre-se, se alguém virar para você e falar assim, isso daí já tá doido já tá ficando doido da casinha. Não, é que eu sou completamente apaixonado por Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus, galera. Galerinha, então, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada da presença de Deus e que esse podcast alcance milhões de pessoas para Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Deus abençoe. E que nós possamos sempre se manter posicionados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. O melhor posicionamento na vida de vocês. Amém. Amém? Em nome de Jesus.